Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus habite o vosso coração. Bom, mais uma vez aqui na estrada, a caminho do trabalho, me lembrei de um assunto que fui cobrado por alguns irmãos que falam comigo a respeito de como saber sobre o perdão do batismo. Se o batismo perdoa pecados ou se depois do batismo, se cometer algum pecado, ainda existe perdão. E eu faço uma afirmação sobre o que é, de fato, a evidência do perdão do homem. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final, para nós discorrermos essa linha de raciocínio juntos. Bom, primeiro ponto. Perdoa. O grande equívoco da grande maioria, que ainda não decidiu estudar a Bíblia e entender de fato como funciona a obra da cruz no homem, o renascimento, a nova criatura. Então acredita que o batismo é um marco, que a partir daquela data você não pode mais cometer pecado, porque o pecado que você tinha cometido até aquele dia foi perdoado no batismo. E aí utiliza-se naquele versículo que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que nesse mesmo versículo diz quem crer primeiro, vem em ordem primeiro, né? Quem crer, porque não adianta você batizar se você não tiver crido. Crer, aí depois batiza, porque quem creu então se dispõe a batizar, que é um ato de professar a tua fé publicamente. Não tem a ver com a salvação. A salvação não está ligado a batismo, não está ligado ao que eu faço, porque logo o batismo é eu que me levanto e me disponho a ir até o batismo. Outro problema é Deus chamar. Deus me chamou. Ah, tá. Deus chamou de forma universal. A salvação não é universal, mas o chamado é. Nem todos serão salvos porque não se arrependem, ok? Mas tem lugar para todo mundo e é bíblico que Deus quer. A vontade dele é que todo homem se salve, certo? Então o querer de Deus para a salvação podemos dizer que é universal, querer. Porém, ele não obriga ninguém, como os calvinistas criaram um novo modelo de exclusivismo aí, dizendo que tem um grupo de eleitos que vai ser salvo, o outro pode fazer o que quiser que não vai ser salvo. Enfim, bom, qual que é a problemática aí? Batismo, como ele não tem poder de salvar, você pode batizar 1000 vezes ou uma vez. Esse também é um outro problema que em alguns meios acreditam que é um só batismo. Daí a pessoa vem de uma outra denominação e fica com dificuldade com relação a rebatismo, porque está escrito lá em Efésios que é um só Deus, uma só fé, um só batismo. Mas lá, vamos dar uma pincelada bem rápido. A carta era para os de Éfeso, certo? A cidade de Éfeso, cidade grega. Ou quem conhece a Grécia sabe que é a mitologia grega, o panteão grego dos deuses gregos, ou gregos romanos, independente, tá? Ou seja, é um povo de fé, crença politeísta. Criam em vários deuses, portanto, vários modelos de fé, deuses e batismos. Paulo está dizendo, você pode discorrer ali o capítulo, que Paulo está dizendo o seguinte: que o Deus que ele prega é pai de tudo e de todos, que só existe um Deus, um único Deus, não existe mais deuses. Portanto, também só existe uma fé e só existe um batismo que é válido. Ele não está dizendo em número, e aí a confusão está nessa. Então pode batizar mais vezes. Cara, não tem nenhuma afirmação bíblica que vai dizer que você pode e nenhuma que não pode. Porque, de novo, o batismo não tem a ver com a minha salvação, e sim com a minha profissão de fé. Quando eu professo a minha fé, eu faço, então, aquele ato público de professá-la. É isso, o batismo nada mais do que isso. Não implica na minha salvação. Então eu posso não batizar. Se por alguma razão você não batizar, isso não vai impedir você, se você for um renascido. Ah, mas e aquela parte de renascer das águas? Não tem a ver com o batismo? Não necessariamente. Até porque o batismo do povo judeu que estava com Moisés foi na nuvem, certo? E foi no Mar Vermelho. Acontece que na nuvem, que estava no cume do monte, eles não subiram e entraram dentro da nuvem, tá? E no Mar Vermelho eles não passaram pela água, passaram em seco.
E aí, como é que batiza em seco e batiza numa nuvem que ele não entrou? Não tem a ver, de fato, com água. A palavra é a água da vida, né? Não vamos nem entrar muito nesse mérito, mas vamos lá. O que de fato demonstra que o indivíduo, um ser, um homem está salvo? É o fruto do arrependimento. E aí quando fala fruto do arrependimento, por que também gera outra confusão? Porque as pessoas entendem arrependimento como remorso. Fulano fez um mal ali, mas se arrependeu. Tem que ver como ele chorou. Poxa, você vê que ele ficou muito abatido, pediu perdão. Poxa, aí depois de um tempo o cara vai e comete a mesma falha. Então isso não é arrependimento. Arrependimento é a mudança total de rota. Você está indo numa direção, você vai na outra. Você fez uma maldade, você não faz mais. Você praticou um ato e você não volta mais àquela prática. Isso de fato é arrependimento. Bom, o fruto do arrependimento é o quê? É o homem que era pecador, que tinha natureza pecaminosa, caída em Adão, e agora ele frutifica o que está lá em Gálatas 5 o tempo todo. Por mais que há um deslize ou outro, e esse deslize ou outro não é porque a graça é ineficaz ou impotente para transformar o homem numa criatura que não deslize e não caia, porque nós nos desconectamos, nos afastamos, nos esvaziamos. E às vezes, entendendo estar cheio, que é porque lê, porque ora, porque congrega, porque está sempre na atividade, começa a achar que está performando altamente como um cristão. Poxa, no auge, como eu escutei um irmão que cometeu um delito aí, quase que comprometeu a família, ele disse: poxa, no auge da minha força cristã, porque eu estou lendo, orando e jejuando. É aí que você não está no auge. Não é porque você está lendo, orando e jejuando que vai te atrapalhar. Estou dizendo que não está no auge, mas é porque você se achar no auge é o grande problema. Aquilo que Paulo falou: quando eu penso estar fraco, aí estou forte. Que é o estado de consciência de autoaprovação que me afasta de Deus. Veja aquele homem lá, o fariseu e o publicano no templo. Aquele camarada, ele era bom. Ele de fato não era um cara ruim, era um cara bom. Ele não era pecador, como ele dizia, não era adúltero, ladrão. Ele dava oferta, ajudava, enfim, dava dízimo. Ele cumpria os requisitos, sim, era um cara de ponta, firmeza mesmo. Mas quando ele arrogou, porque o arrogante arroga de si, é arrogar de si. Quando ele arrogou, ele entrou no estado de orgulho. E o estado de orgulho é aquilo que está lá em Provérbios: o orgulho precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Então o estado de orgulho é o estado mais anti-Deus possível. Então se eu leio, oro, jejuo, mas por isso eu concluo que eu estou forte ou estou no auge da minha força, na verdade eu estou no precipício, na beirada do barranco, porque o orgulho precede a queda, eu já estou para cair. Então, voltando ao tema do fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento é o homem que de fato frutifica o que está lá em Gálatas 5. O arrependido produz aqueles frutos, porque de fato o que é a essência dele não é mais a dele. Como Paulo falou: estou morto, não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Enfim, antes ele dizia: eu escolhia pro lado que eu ia, para cá ou para lá. Agora eu sou como o vento, eu não sei para onde eu vou, nem para onde eu venho. Enfim, não sou mais dono de si mesmo. E o arrependido é exatamente isso. Às vezes a pessoa batizou e andou por um tempo cheio de religiosidade, entendendo estar firme, abre aspas e fecha as aspas aí pro firme, entendendo estar firme. E por causa da sua arrogância, por achar que era acima da média, era um baita de um crente, porque ele cumpria um conjunto de regras e requisitos impostos pela religião que ele está inserido, pela placa denominacional que ele está inserido. E nesse caso, ele com essas conclusões absurdas, é óbvio que isso não é duradouro, não é sustentável. Então cedo ou tarde ele vai tropeçar na própria arrogância e acabar rolando ladeira abaixo aí. E com isso, com esse tombo,
o espelho da consciência, aquele que volta aos pés de Deus, aí de fato ele vai renascer uma nova criatura. Mas o batismo pode ter ocorrido há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Como eu converso com vários irmãos que de fato aconteceu. Eu falo, Du, poxa, eu tenho 30 e poucos anos de batismo, 40 anos de batismo. Já chegou um irmão do Rio Grande do Sul falar comigo que ele tinha acho que 40 ou 50 anos de batismo, e até um homem da lei, sabe? Acho que desembargador, salvo engano, um caríssimo irmão, conversou comigo um pouco uma vez, após um culto que eu atendi online, nesses cultos na época da pandemia, e ele falou, poxa, hoje eu tô aprendendo o quanto eu tava na contramão. Então eu quero dizer, aí a pessoa se arrepende e renasce uma nova criatura, e o arrependimento é uma tomada de decisão absoluta de não voltar a praticar aquilo. Independente de eu ter que arrancar o olho, cortar uma mão, eu decido não comprometer mais o meu relacionamento com Deus, porque Ele não merece os meus desafetos, a minha carnalidade, a minha inclinação, a minha queda. Porque toda vez que eu decido por mim, decido pecar, o pecado está diante de mim e eu opto pelo pecado, eu decidi pelo diabo e rejeitei Deus. Ok? Então, neste aspecto eu não sou renascido, não sou arrependido. E por que é que eu não consigo? Porque, de novo, Jesus disse uma coisa e nós estamos fazendo outra. Ele disse que o galho de si mesmo não pode dar fruto. E tem um monte de galho tentando dar fruto. E você não vai conseguir dar fruto, porque o fruto não vem da tua força. Acontece que se a essência que está em você é mais de você do que de Cristo, o que tiver mais alimentado em você é o que vai frutificar. Então lá em Gálatas mesmo você vai achar o fruto da carne também. Então se é a tua carne, teu eu, teu ímpeto interior que está mais alimentado, é esse que vai dar resultado. É esse que vai dar de fato frutos. Aí você vai ficar tentando dar frutos e Jesus já avisou, o galho de si mesmo não pode dar frutos. Então como é que eu dou fruto, irmão? Esvaziando o seu ímpeto, a sua essência, e se enchendo da dele. É oração, jejum e leitura. E ter consciência clara de que você não é, não pode, não consegue, não é nada. Falando espiritualmente falando, não estou falando da tua vida material, tá? Que fique bem claro, você não misturar as tintas aí. Então, fruto do arrependimento é claro, é muito claro. Se eu não pratico mais, eu não volto a fazer mais aquela prática, isto é evidência absoluta do salvo. Porque o salvo agora está cheio da essência do Cristo, pelo Espírito Santo, porque ele insiste em buscar na fonte o tempo todo. Não dá para eu ser firme, para eu ser forte. E eu vou fazer uma afirmação aqui: todo crente que chegar para você e disser que ele está fraco, ô irmão, ora por mim que eu estou fraco na fé, é porque ele não lê e não ora. Não tem fraco na fé lendo e orando e entendendo que ele é pequeno sempre, que é tudo para a honra e glória dele. Convém que ele cresça e eu diminua. Se eu tenho essa consciência, oro e leio, e orar não é pedir, chega lá de joelho e passa uma lista de pedidos para o Senhor. Ô Senhor, preciso disso, daquilo, isso, daquilo outro, me ajuda nisso, me ajuda naquilo outro. Isso não é oração, querido. Isso aí é requerimento, é um monte de pedidos, é um monte de... Você vê Deus como um meio para um fim. Oração de fato é relacionamento, é se relacionar com Cristo, com Deus, através das orações, para conquistar essência, para trocar essência, para tirar o que é meu e me encher do que é dele, porque o que é dele frutifica, o que é meu frutifica a carne. Aí eu não consigo vencer um certo pecado. Claro que não consegue, está cheio de você. Ninguém consegue. Entende qual que é? Então, fruto do arrependimento é a evidência do salvo. Porque ele está arrependido, não está praticando mais aquilo. Pega a visão aí e segue para o próximo vídeo.